comunidade radioquestense, eu estou aqui em plena Praça Tiradentes, no meio da 26ª Mostra de Cinema da cidade, porque quem vem a Tiradentes sabe que um passeio de charrete é quase uma obrigação, é um programa obrigatório de quem vem visitar Tiradentes, é quase uma instituição, assim. E o Regis, o Reginaldo, ele é condutor de charrete, mas hoje eu vou conversar com ele, não é por causa da sua profissão maravilhosa, não. Eu vou conversar com ele por causa da história que ele tem com o cinema. Tudo bem, Regis? Tudo bem a todos, boa tarde a todos, né, da rádio, da TV. Sejam bem-vindos à 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Ô Regis, você estava me contando que a mostra tem 26 anos e que você participou de todas elas. Eu queria que você começasse contando como é que foi seu contato com o cinema pela primeira vez. Então, minha casa não tinha TV. Filme, assim, raramente via. Aí, em 96, né, monta-se uma tenda próxima à igreja de Nossa Senhora das Mercês e um telão, falando que ia ser um festival de cinema. Coisa que pouca gente aqui já tinha ido, ou quase ninguém tinha ido no cinema, foi uma novidade. Inclusive aqui o mês de janeiro chove muito. E esse dia, no primeiro da inauguração, choveu demais. E foi exibido um filme Central do Brasil. Esse filme começou a alagar, o lugar alagar muito. Foi água até no joelho. Teve até um jornal na época que mostrou essa cena. E a gente continuou. O pessoal falou assim, vamos repetir o filme amanhã? Ninguém quis sair da sala, porque não queria perder o filme. Então esse foi o início do Festival de Cinema de Tiradentes, que foi crescendo. E da 5ª edição em diante, explodiu. Tem uma coisa muito legal que eu vi você falando, que Central do Brasil te fez também ampliar o seu gosto pela literatura, por ler livros. Como é que foi isso? Olha, assim, a gente lia só livro didático, né? Até então nunca tinha ido até numa biblioteca. Aí conversando com um homenageado na época, que estava vendo esse filme, que é o Paulo José, se eu não me engano, na época, ele me deu um livrinho. E aquilo começou a crescer à vontade. Aí a coçar a mão, eu fui lendo. E eu gosto mais de ler, assim, ver o filme e ler que é um pouco diferente, né? A literatura com a telematurgia, né? E foi tomando gosto até hoje, graças a Deus, eu tenho esse dom de ler. E inclusive esse filme que passou ontem, que eu fui lá na inauguração, custei para entrar, mas consegui, graças a Deus. Agora eu quero ler o livro dele. Você tem isso, né? Então, de ver o filme, correr atrás da literatura, do livro, que são duas propostas diferentes mesmo, né, Reginaldo? Duas ideias diferentes. A gente acaba conhecendo até um personagem que às vezes não deu tempo, às vezes o diretor não achou importante, ou então acrescentado alguns personagens, e a gente acaba viajando mais com o filme, que você vê uma imagem e vê o filme assim, você praticamente você entra dentro do livro, né? Ô Regis, mas você está falando que o seu primeiro contato com o cinema foi na Mostra de Cinema aqui de Tiradentes, mas a sua família já tem uma história com o cinema, né? A sua avó, que você estava me contando. Foi sim. A minha avó, ela participou de ela era uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito saída. Então, o contato dela foi antes com um filme, a La Mama, né? E depois foi com Os Trapalhões 7 Bancos. Ela foi figurante, né? Figurante. Inclusive, passa até ela lavando roupa lá no chafariz, quando eles montam o circo. E quando passa assim em reprise, eu vejo ela também. Que mata um pouquinho a saudade, que ela faleceu com 100 anos. Né? 100 anos? 100 anos. Ela faleceu agora, vai fazer 4 anos agora. Ela jantou, o William Bonner falou boa noite, ela boa noite, fechou o olho e Deus levou. É isso. Ô Regis, quando você, que já participou de todas essas edições, a gente fala muito sobre o cinema ser mais democrático, chegar para as pessoas. O que é hoje o cinema para você? Você que acompanha os filmes, você que acompanha essa mostra,
ampliou sua cabeça, ampliou sua vida? Qual que é a sua relação com o cinema hoje? Hoje para mim o cinema assim faz parte da minha essência. Se eu não for no cinema pelo menos uma vez por mês, parece que não falta alguma coisa, assim, sobrando um troquinho de salário, vou no cinema de São João del Rei. Assim, gostaria que o cinema brasileiro ampliasse mais, porque é muito escasso as salas, né? Poucas salas de cinema brasileiro. Hoje é só filmes internacionais, assim, que não é muito com a nossa cultura. E a gente está vendo que está crescendo o cinema brasileiro. Pelo menos assim, o pouco que eu acompanho no YouTube, principalmente no Nordeste, cresceu demais o cinema, né? Com vários longas assim, bem produzidos, alegres. E podia mostrar mais em salas, assim, ter mais salas. O Ministério da Cultura podia abrir mais salas, assim, para o brasileiro acompanhar a sua própria cultura, né? Regional. Aqui em Minas Gerais também a gente tem grandes cineastas, mas não tem sala. Então acaba fazendo um filme para 10 pessoas às vezes, né? Ver. Enquanto tiver indo 10 pessoas, tá bom, não pode deixar de não ir nenhuma, mas tem que ampliar mesmo. Mas só vai 10 pessoas porque não tem sala. Não é porque a pessoa fez um filme, é porque não tem oportunidade, não tem lugar para ser exibido. A gente fala 10 pessoas que é 10 sortudas às vezes que assistem um filme maravilhoso, né? Hoje a gente tem, graças a Deus, alguns canais que mostram hoje o cinema brasileiro bem nítido, né? Mas acho que o cinema mesmo assim, o Ministério da Cultura tinha que dar aquele abracinho, porque a telematurgia faz falta para nosso crescimento, entendeu? Me conta aqui uma coisa, Regis, eu sei que são muitos filmes que você já viu na mostra, você começou com Central do Brasil, que te marcou, mas tem algum outro filme que você se lembra que te chamou, te emocionou, ou filmes que te emocionaram? Olha, teve um filme que me emocionei, mas assim, foi assim, de procurar e graças a Deus até encontrei a dona Elza. Ela foi muito gentil, respondeu. É o filme Vinhos de Rosa. Esse é um filme que marcou muito, porque a gente vive em Confidência Mineira, né? A gente respira em Confidência Mineira, mas eu nunca tinha tido a ideia que havia mulheres na época. E esse filme não mostrou a história de Tiradentes, as mulheres que ficaram depois da Inconfidência Mineira, porque naquele período a Igreja Católica era a coisa mais importante que tinha, e todos foram excomungados, algumas suicidaram que não aguentaram, então mostrou isso no filme. Umas não pôde ser cuidado, igualzinho a esposa de Tiradentes morreu com tuberculose, a própria filha dele, né, que fez esse vinho que ela vivia no convento. Esse filme foi um dos que mais marcou que eu assisti aqui, e eu consegui o contato da diretora, mandei ela coisa assim, da Elza Cataldo. Elza Cataldo, e ela me respondeu. Eu até me emocionei no dia que eu não acreditava, né, que é uma pessoa tão importante, uma pessoa tão simples, fala uma coisa, elogia um filme e ela responde. Foi uma alegria tão grande, mostrei todo mundo na época que a dona Elza tinha me respondido. E eu sou fã dela número 1. Sou mesmo. Desde esse filme eu queria que ela fizesse mais, mas não encontrei não. Ela não fez. Não fez mesmo não, né? Então tá certo. Então a minha procura foi exata. Ô Regis, mais 26 anos para essa mostra de cinema, viva o cinema brasileiro. Viva a cultura, né? Que agora tem que ser, mais do que nunca, crescer, né? Porque agora a gente está num período que tão difícil, se a gente não tem um pouquinho dessa tela aí para a gente esquecer do sofrimento, a gente acaba dando depressão, né? Então viva o cinema brasileiro, viva a 26ª Mostra de Cinema Tiradentes. E viva vocês que estão aí trabalhando, ajudando a crescer esse evento, que espero que daqui 50 anos meus filhos, meus netos possam estar aqui sentados vendo um filme também como eu estou, né? Maravilha! Um abraço, meu querido. Foi bom mesmo.